Nós estamos falando sobre João 3:16. Nós nos deteremos neste versículo, porque dele nós podemos extrair muitas lições para a nossa vida. Só repetindo o versículo, para que fique mais ainda impregnado em nossas mentes, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tenha a vida eterna. Nós já falamos algumas partes deste versículo e continuaremos a falar. Desta vez iremos utilizar a palavra a qual é dada essa resposta, a palavra a qual é objeto e alvo de Deus, a palavra a qual é o alvo deste grande amor, é o alvo desse Deus Todo-Poderoso, é aonde deságua todo o amor expresso aqui neste versículo. É aonde é o receptor, é um agente passivo, ou seja, aquele que recebe, aquele que obtém, aquele que é o alvo da grande bênção de Deus e do seu amor, que descreve-se pela palavra o mundo. O mundo recebeu essa grande resposta de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. O mundo pode contemplar toda a grandiosidade de Deus, pode contemplar. Aquele que tem temor e amor, que sirva a Ele. E o mundo sentiu e sente o amor desse Deus Todo-Poderoso. O mundo é o alvo de Deus, do seu amor. Mas vamos entender mais um pouco esta palavra, o mundo, o que isso quer dizer. Só para informações, só para título de informação, existem basicamente 3 mundos. O mundo que se refere-se à natureza, ao cosmo, às estrelas, a tudo que você vê, a essa natureza nós podemos apreciar. O mundo refere-se a isso, aos céus que você pode contemplar. Mas também existe o mundo, o sistema, um sistema maligno. Existe o mundo de um sistema espiritual, de um sistema aonde João diz assim: o mundo jaz no maligno. Algumas pessoas dizem assim: o mundo é do diabo. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. Que mundo é esse que a Bíblia diz que o maligno domina? Que mundo é esse que ele é dono dele? É o mundo do sistema pecaminoso. É o mundo do sistema que leva as pessoas a se distanciar de Deus. É este mundo. O mundo, o cosmo, a criação não é do diabo. Só para você ficar esclarecido, o diabo não é dono nem do inferno. Só para informar, ele não é dono nem do inferno. Imagine do próprio mundo, do cosmo, da natureza. Ele não é dono de nada. Pois bem, então existe esse mundo, a natureza, o cosmos, as estrelas, e existe o mundo, o sistema maligno, sistema espiritual. Existe o sistema espiritual maligno, mas existe também o sistema espiritual divino de Deus. E
esta palavra mundo aqui, ela refere-se à terceira aplicação, que é referente às pessoas. Esse mundo aqui, que foi alvo do amor de Deus, refere-se aos seres humanos, refere-se a mim e refere-se a ti. Então, porque Deus amou o mundo, isso quer dizer de forma bem direta, porque Deus amou as pessoas, porque Deus amou o ser humano. Deus amou o ser humano. O objeto, o alvo do amor de Deus é o ser humano. O ser humano é o objeto e é alvo do amor de Deus. As pessoas, elas são o objeto, elas são alvo desse grande amor. Então Deus, ele amou o mundo, referindo-se às pessoas, aos seres humanos. Só para nós ficarmos entendidos, tudo pertence a Deus. Como diz Salmo 24. Tudo que no mundo há pertence ao Senhor Jeová. Tudo pertence a Deus. Até mesmo o diabo. Deus é dono de tudo. E Ele designa, Ele direciona, Ele usa. Ao ser humano, Ele dá a liberdade. Ele dá o livre-arbítrio do homem decidir. Tudo pertence a Deus. Deus fez o homem bom. Deus fez o homem bom. Deus não fez um homem ruim. Não. Gênesis capítulo 1, versículo 31, nos diz a conclusão da criação, a criação do homem. Deus olhou e disse que isso era muito bom. Deus fez um homem bom. Deus fez o homem de forma perfeita. Então Deus, ele não fez o homem pecaminoso. O homem se tornou isso. Mas Deus fez o homem bom, no estado de perfeição. Porque Deus não faz nada ruim. Só para lhe informar. Deus não faz nada ruim. Tudo que Ele faz, mesmo que pareça ruim no momento para alguém, mesmo que pareça difícil de compreender, mas Deus não faz nada ruim. Tudo que Deus faz é bom. E as pessoas, elas estão ligadas a Deus de uma forma ou de outra. A identidade do homem está ligada em Deus. A identidade do homem está ligada em Deus. Gênesis 1 e 26, lá descreve esta identidade, esta identificação do homem para com Deus. No fim da conta, se você for buscar, o homem termina em Deus. O homem começa em Deus, ou a partir de Deus, e ele terá um fim em Deus. Como diz Eclesiastes, que o pó volte ao pó de onde veio, e o espírito torne-se a Deus. No fim das contas, todos tornaremos a Deus no sentido de prestação de contas, de prestarmos conta para Ele, diante do que fizemos. Mas você tem que entender isso. A identidade do homem está ligada em Deus. Porque Deus nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança. Você compreende isso? A sua identidade está ligada a Deus. Você parece com Deus, não na questão física, mas na questão moral, na questão espiritual, na questão de caráter. Deus fez você parecido com Ele, na imagem e semelhança. Por exemplo, Deus criou o mundo. O homem pode criar, não o mundo, mas ele pode criar, por exemplo, uma moto. Esse som que eu estou usando foi o homem que criou.
Só quem tem poder de criar alguma coisa, primeiramente, é Deus que criou tudo, e em segundo lugar, o ser humano. Isso deixa claro a identidade do homem, que está ligado em Deus. Deus o fez também com conhecimento, com capacidade, com raciocínio, com poder de criar. Então entenda isso, você, todos nós, a nossa identidade, o nosso ser, a nossa essência, ela está ligada em Deus. Infelizmente, todos pecaram, se afastaram desta identidade, se afastaram da imagem e semelhança de Deus, se afastaram de Deus, se distanciaram do Senhor, se atolaram no pecado e desconhecem a Deus. Olha o que a palavra de Deus nos diz em Isaías, capítulo 1. Deus chega diante daquele povo escolhido, Israel, e Deus diz o seguinte: ei, o jumento conhece o seu possuidor, conhece a sua manjedoura. Mas aí Deus olha e diz para aquele povo: mas vocês, ó Israel, não me conhecem, estão distantes de mim. Felizmente o homem se afastou de Deus, perdeu a sua imagem, ou desfigurou-se, misturou-se, ficou contaminado pelo pecado. Meu amigo, nós devemos parecer com Deus no aspecto moral, espiritual. Mas infelizmente, o que nós podemos ver, constatar, é que alguns, infelizmente, não parecem com Deus, não. Se distanciou tanto de Deus, que perdeu tão profundamente a imagem e semelhança de Deus. Quando alguém olhar para você, quando alguém olhar para cada um de nós, deveria ver Deus em nossa vida. Deve ver Deus no nosso olhar. Deve ver Deus no nosso pensar. Deve ver Deus na nossa atitude. Deve ver Deus no nosso estilo de vida. Deve ver Deus em nossas palavras. Em tudo que nós fazemos ou faremos. Mas infelizmente, quando você olha para alguém que vive de fazer o mal, que vive de arrebentar famílias, que vive de destruir famílias, que vive de enganar os outros, que vive de levar os outros para o inferno, que vive levando os outros para a condenação, que vive envenenando os outros em muitos aspectos, que vive matando os outros em muitos aspectos. Quando você olha para essa pessoa, quando você olha para esse tipo de pessoa, você consegue ver Deus nessa pessoa? Uma pessoa que vive de matar outro ser humano? Uma pessoa que vive de destruir famílias? Uma pessoa que vive de arrebentar os outros? Você consegue ver Deus nessa pessoa? Ou será que infelizmente nós vemos outro ser que não é Deus? Ou nós vemos outra imagem que não é a de Deus? É uma triste verdade, mas alguns parecem mais com o diabo do que com Deus. Isso pode ser incômodo, forte, pode confrontar-lhe, mas é a verdade. Alguns não parecem com Deus nas suas atitudes, porque as suas atitudes são atitudes malignas, são atitudes parecidas com a do diabo, como
Como, por exemplo, diz a Bíblia Sagrada, numa analogia dizendo que o diabo, ele veio, olha o que o diabo veio fazer: matar, roubar, destruir. E quem faz isso está parecido com o diabo. Não sou eu quem diz isso, é a Bíblia. Quem mata, rouba, destrói, arrebenta as famílias, ele está fazendo uma obra que o diabo faz. Que o diabo faz. É a Bíblia quem fala isso, não sou eu. Eu estou sendo apenas aqui um canal. Eu estou apenas dizendo o que a Bíblia diz. Infelizmente, algumas pessoas se afastaram de Deus profundamente. Se afastaram de Deus intensamente. Que a imagem que infelizmente pode ser contemplada em muitos não é a de Deus. Mas Jesus, ele veio para desfazer. Veja a bênção. Jesus, ele veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para resgatar as pessoas, porque ele nos amou. Diz em Lucas 19:10, que Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Jesus veio nos resgatar. Jesus veio nos resgatar. Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus, ele é a luz do mundo. Jesus é essa luz que ilumina, que traz vida ao ser humano. Somente Jesus é esta luz que nos ilumina, que pode trazer vida a cada ser humano. Jesus é essa luz que ilumina. Somente Jesus é a luz eterna. A luz que pode trazer verdadeiramente o que o homem tanto busca, que é viver em paz. Mas lamentavelmente, para nossa tristeza, a palavra de Deus diz que a luz veio ao mundo, que é Jesus. Mas os homens preferiram as trevas. Os homens preferiram andar nas trevas, porque as suas obras eram más. E eles não queriam vir para a luz, ou não querem, porque as suas obras são más. Porque Jesus é luz. E todo aquele que vive nele tem obras boas, certamente. Mas alguns preferem viver na escuridão deste mundo pecaminoso. E aqueles que fazem amizade com esse sistema mundano pecaminoso, eles se tornam inimigo de Deus. Porque o sistema maligno, pecaminoso, ele é regido, ele é direcionado pelo diabo. Aqueles que fazem amizade com o mundo pecaminoso, com esse sistema maligno, com esse sistema de destruição, ele acaba arrumando um grande inimigo: Deus. Para concluir aqui as minhas palavras, Salmo de número 9 nos traz aqui uma informação muito importante, a qual Deus fará. Mas o Senhor está assentado perpetuamente. O Senhor está assentado perpetuamente. Preparou o seu tribunal
para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, exercerá juízo sobre os povos com retidão. Deus, Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Hoje nós pedimos muita justiça, mas a palavra de Deus nos dá uma promessa em Mateus 5. Bem-aventurados aqueles que têm sede e fome de justiça, porque eles serão saciados. Essa fome e sede de justiça, ela não será saciada pelo homem, ela não será saciada pelo sistema que nós vivemos, ela não será saciada pelos políticos, ela não será saciada por nenhum herói humano. A justiça plena e total, ela só vai ser realizada quando Deus fazê-la. Quando Deus fazê-la, quando Deus executar ela. Deus, Ele julgará o mundo inteiro. Ele julgará a mim, Ele julgará a você. Você pode até fugir do julgamento humano. Você pode até fugir do tribunal dos homens. Você pode até arrumar um jeito de escapar do julgamento ou do tribunal que os homens fazem. Mas o tribunal de Deus, esse ninguém escapará. E Deus julgará com justiça. Não pense você que tem um jeitinho com Deus. Não tem não. Ou é ou não é. Não pense você que você pode comprar Deus como alguns compram juízes da terra. Não compra não. Não engana não. E Ele julgará o mundo com justiça, com toda a retidão. Ele é justo. Ele é reto. Ele é verdadeiro. Ele é fiel. Olhando para nós mesmos, quem somos nós? O mundo. Então eu digo, cada pessoa é um universo em particular. Cada pessoa é um universo em particular. Cada pessoa é um mundo particular. E eu digo isso para você. Deus amou a cada um de nós. O mundo, que sou eu e é você, de forma particular e de forma individual. Deus valorizou aos seres humanos. Deus valorizou o mundo, os homens, tanto quanto Ele evidenciou, Ele deixou claro que Ele tem cuidado deste mundo, somos nós. Deus tem cuidado de você, apesar de tudo. Deus tem valorizado você, apesar de tudo. Deus tem olhado para você, apesar de tudo. Deus não abandonou aos seres humanos, apesar de tudo. Deus não abandonou o ser humano. Ainda aquele que você tem dificuldade de ver Deus nele, ainda existe algo de Deus nele, porque ele ainda está vivo. Ele ainda está vivo. Ele ainda está aqui. Todos que estão nessa terra, ainda há algo de Deus neles. Ainda há algo de Deus neles. Porque imagine você, imaginemos nós, se Deus tirasse tudo que pertence a Ele de nós, não restaria nada em nós, nós seríamos destruídos. Por isso que eu digo, todas as pessoas que estão aqui neste mundo ainda, o mais que você tenha dificuldade de ver Deus nele, ou algo de Deus nele, ainda existe algo de Deus nele. Porque se Deus tirar tudo que pertence a Ele do homem, o homem morre. O homem é consumido. O homem é destruído. O homem desce à sepultura e à morte eterna. Então, ainda há algo de Deus nessa pessoa. Ainda existe algo de Deus nela. Existe. Pouco ou muito, mas ainda existe. Porque é uma criatura de Deus. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz que chegará o momento que Deus julgará todo mundo. E aí a pessoa perderá essa imagem total. Mateus fala de uma imagem tenebrosa, de uma imagem terrível. Ele fala
de um bicho num lugar de fogo que não morre. É uma imagem terrível. Ele descreve a imagem de um bicho no lugar de fogo eterno, e esse bicho não morre, e ele é sempre consumido para sempre, por toda a eternidade, por esse fogo eterno. Este bicho é que perdeu a imagem. Esse ser que perdeu toda a imagem que Deus colocou nele. Assim é entendido essa descrição desse ser que é desfigurado, que está nesse lugar de fogo eterno, que perdeu toda a imagem humana. É o ser humano, depois do julgamento e da condenação eterna, ele perderá toda a imagem de Deus. Será a semelhança de um bicho desfigurado e infelizmente condenado por toda a eternidade. Como nos livraremos disso? Somente vivendo para Jesus, somente correndo aos braços de Jesus, somente buscando ao Senhor, o único suficiente Salvador, que muito nos amou, a sua própria vida Ele entregou, sem nada esperar, em troca deste mundo de horror pecaminoso, tão teimoso, mas Jesus se entregou por este mundo, mas Jesus morreu por nós, por cada um de nós. Deus amado, agradeço-te ao Senhor por mais uma vez aqui estarmos levando a tua palavra. Falamos brevemente desta palavra. Tu amor, ó Senhor, tu amor o ser humano. Senhor, tu amor o ser humano. O Senhor demonstrou amor por este mundo que somos nós. Derramou o sangue puro e carmesim de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Por nós, por esses homens, por estas mulheres. O Senhor derramou o seu sangue por nós e quer nos salvar.